Bom dia, quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de matemática hoje é frações, né? O que é fracionar? Fracionar é dividir, repartir. Repartir uma barra de chocolate com seu irmão, dividir o lanche da escola. E as partes, né, que a gente divide alguma coisa, elas são chamadas de frações. E existe todo um estudo, toda uma nomenclatura para falar a respeito das frações, para falar a respeito dessas divisões. E é isso que a gente vai começar a aprender agora na nossa aula de hoje. Vamos lá, então? Vamos começar aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui, hipoteticamente, uma pizza, né? Uma pizza redonda. E quem vai comer essa pizza? Quem vai comer essa pizza? Somente eu e você. Bom, um pedaço para mim, uma parte para mim e uma parte para você. Então, nós vamos dividir essa pizza ao meio, né? Então, aqui, nós vamos dividir a pizza ao meio. E eu vou comer a minha parte, que é essa daqui. Comi a minha parte. Você vai guardar a sua parte para depois. Então, olha só, nós tínhamos uma pizza, nós dividimos essa pizza ao meio e eu comi uma parte, né? E a outra parte você guardou para depois. Isso daqui é uma fração. Como que a gente representa essa fração? Da seguinte maneira. Primeiro lugar, toda fração, ela tem um traço, deixa eu pegar aqui, que separa dois números. O primeiro número, que é o que vai aqui embaixo, chama-se denominador, ok? Deixa eu dividir aqui, colocar uma letra pequena, denominador. E o segundo número, que é o número que vem aqui em cima, ele se chama numerador. Qual que é a diferença entre o denominador e o numerador? O denominador é o número que indica quantas partes que você dividiu. Então, por exemplo, em quantas partes nós dividimos a nossa pizza? Nós dividimos a nossa pizza em duas partes. Então, o nosso denominador é 2, ok? Agora, quantas partes da pizza eu comi? Bom, eu comi uma parte, porque a outra eu guardei para você, né? Então, o numerador indica as partes que você comeu. Então, esta é a fração da nossa pizza. A nossa pizza foi dividida em duas partes e nós comemos uma parte, ok? Vamos pensar diferente. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu tenha aqui comigo uma grande barra de chocolate, né? E essa barra de chocolate, ela precisa ser dividida, vamos imaginar, para 4 pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha barra de chocolate e eu vou dividir a minha barra de chocolate em 4 partes, né? Aí, eu vou comer uma dessas partes, meninos. Então, comi uma parte. Vamos representar a fração da nossa barra de chocolate? Como faz? Bom, primeiro lugar, o denominador, que mostra em quantas partes a nossa fração foi dividida, né? Em quantas partes nós dividimos o nosso chocolate? 1, 2, 3, 4 partes. Então, o nosso chocolate foi dividido em 4 partes, né? E quantas partes eu comi? Bom, eu comi somente uma. Então, eu comi uma parte. Então, essa daqui é a fração que representa a nossa barra de chocolate. 1/4. A gente lê como 1/4. Eu comi um pedaço dos 4 pedacinhos que eu dividi a minha barra de chocolate, tá certo? Para que a gente possa treinar o conceito de fração, vocês agora vão pegar a apostila de vocês na página 118, ok? Então, coloquem a apostila na página 118, essa página aqui. A gente vai fazer o exercício de número 11, combinado, meninos? Vamos lá. Pinte as figuras de acordo com as frações indicadas. Então, prestem bastante atenção. Aqui nós temos uma figura que foi dividida em duas partes, combinado? Número de partes, 2. Meio, metade ou 1/2.
representação numérica, 1/2. Meninos, veja bem, você deve pintar nesse desenho aqui o que essa fração está representando. O que essa fração aqui está representando? Que foi dividida em duas partes, mas nós só devemos pintar uma parte, né? Então, você vai pintar uma parte, ok? Deixa eu... Aqui meu computador tá com um pouquinho de problema. Então, nós vamos pintar somente uma parte, certo? Foi dividido em duas, mas pintamos uma. Vamos para a fração de baixo aqui, ó, 1/3. Por que 1/3? Porque foi dividida em 3 partes. Então, é assim que eu leio, 1/3, 3 partes. Quantas partes que eu vou pintar? Uma, né? Então, você vai pintar uma parte, entenderam? Aqui, pintou uma parte. Próxima fração que nós temos aqui, 1/4. 1/4, é assim que a gente lê. Então, nós dividimos em 4 partes e vamos pintar somente uma. Então, vem aqui e pinta uma parte, né? Então, 1/4. Próxima fração que nós temos, 1/5. 1/5 dividiu em 5 partes e nós vamos pintar quantas? Uma. Então, vem aqui e pinta uma parte. Próxima fração que nós vamos conhecer. Deixa eu arrumar aqui, ó. 1/6. Então, dividiu em 6 partes, mas pintou somente uma. Então, dividiu em 6 partes, mas vamos pintar somente uma parte. Próxima fração. 1/7. Então, dividiu em 7 partes, porém, pintamos somente uma. Então, vamos pintar aqui uma parte, ok? Próxima fração, 1/8. Dividimos em 8 partes, porém, vamos pintar somente uma parte. Então, pintamos aqui somente uma parte. Próxima fração que nós vamos conhecer, 1/9. Então, dividimos em 9 partes, mas vamos pintar somente uma. Então, pinta uma parte aqui, 1/9. Próxima fração que a gente vai conhecer, 1/10. Então, dividimos em 10 partes, porém, vamos pintar somente uma. Então, vem aqui e pinta uma parte, certo? Então, é assim que a gente faz a leitura das frações. Quando a gente tem o número 2 embaixo, a gente lê meio. Quando a gente tem o número 3, terço. Número 4, quarto. Número 5, quinto. Número 6, sexto. Número 7, sétimo. Número 8, oitavo. Número 9, nono. Número 10, décimo. Então, vamos lá. 1/2. O número de cima, né, que é o numerador, a gente lê normal. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Então, se eu falar para vocês assim, peguem uma barra de chocolate e me deem 1/8 desta barra. Bom, 1/8 tá aqui. Você vai pegar a barra, vai dividir em 8 partes e vai me dar um pedacinho. E percebam, meninos, que quanto mais a gente vai dividindo, os pedacinhos vão sempre ficando menores, ok? Vamos agora para a página 119, essa página aqui. Você tem aqui várias frações, entenderam? Então, olha aqui, você vai escrever a fração aqui e a leitura. Então, a primeira fração que a gente vai escrever é essa daqui, 1/2, né? Então, você vai fazer assim. Vai colocar o 1. Espera aí. Deixa eu escrever de outro jeito. Vai colocar o número 1. Vai colocar o traço
embaixo vai colocar o número 2, né? Então, a fração é 1/2, ou seja, divide em 2 partes e pinta uma. Como que faz a leitura dessa fração? Você vai escrever aqui, ó, 1/2, certo? Próxima fração que você vai fazer é essa fração aqui, ó, né? 1/3. Então, você vai escrever ela aqui, vamos lá. 1/3. Olha lá, 1/3. E vai escrever como que se lê aqui. 1/3, certo? Observem a fração 1/3. Você divide em 3 partes e pinta somente uma. Então, é como se você tivesse uma pizza, e aí você dividiu essa pizza em 3 partes e comeu só uma parte da pizza, só uma fatia da pizza, ok? Aí, você vai fazer todas essas frações, 1/4, 1/5, 1/6, 4, aqui, olha, prestem atenção, já comeu mais fatias da pizza, né? 4/7, aqui, 5/8, 7/10. A partir do 10, quando for 11, 12, 13, 14, 15... a gente vai ler o número normalmente, mas nós vamos acrescentar a palavrinha avos. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. A pizza foi dividida em 12 pedaços e foram comidos 8 pedaços, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai escrever a fração aqui. Qual que é a fração? 8/12, né? Não se esqueçam nunca de colocar o traço, né? Então, a fração é 8/12. Divide em 12 e come 8. Como que a gente escreve isso? A gente vai escrever 8/12 avos. 8/12 avos. Por que a gente usou essa palavrinha avos? Porque 12 é maior que 10. Porque até o 10 a gente acabou de aprender, né? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. A partir do 10º, fica assim, 1/11 1/12. Aqui nesse caso, ó, 9/20. A pizza foi dividida em 20 partes e comemos 9 fatias, né? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, 9/20. Você vai colocar aqui a fração, né? 9/20. Não se esqueçam do traço, por favor, né? Coloquem o traço para separar a fração. Deixa eu colocar o traço bonitinho. 9/20. E como que eu faço a leitura dessa fração? 9/20 avos, ok? 9/20 avos. Agora, vocês vão completar a tabela com todos esses outros valores que eu já falei. Observem bem a fração, ok? E agora, você vai... Esse exercício aqui embaixo, nós não vamos fazer na aula de hoje, tá bom? Então, assim que você terminar de preencher essa tabela, você vai tirar uma foto e vai mandar essa foto para a tia Letícia fazer a correção das suas atividades de fração do dia de hoje, tá bom? Beijo para vocês, meninos, e até amanhã!